Olá, estamos aqui em mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Seja bem-vindo a esse instante de reflexão, de partilhas e de encontros. Hoje, nosso convidado é uma pessoa muito especial, Maurício Andrés Ribeiro, um amigo antigo da Universidade da Paz, uma pessoa que tem uma bagagem espetacular, né, que caminha conosco há muito tempo. Maurício, seja muito bem-vindo ao Terra, Meu Amor. Eu que agradeço. Alegria muito grande ter você aqui com a gente, né? O Maurício, só para vocês saberem, ele é arquiteto e ecologista, né? Ele fez pesquisas na Índia, ex-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil de Minas Gerais e secretário do Meio Ambiente também de Minas Gerais. Ele é diretor do Centro de Estudos Culturais da Fundação João Pinheiro, editor de livros, né, como Ecologizar, como Tesouros da Índia, Ecologizando a Cidade, né? E também tem um livro que ele escreveu com a mãe dele, que se chama A Água Fala, belíssimo, né? E o Maurício, ele também ele foi ex-vice-presidente da Fundação Cidade da Paz, né? E ele focaliza cursos da Unipaz, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, em várias unidades da nossa Unipaz. Seja muito bem-vindo, Maurício, mais uma vez, que alegria. Nós sempre começamos o nosso programa, Maurício, com um poema, para nos inspirar. E hoje eu trouxe a nossa querida Cecília Meirelles, que no seu livro Cânticos nos diz o seguinte: não digas que é dono, sempre que disseres, roubas-te a ti mesmo. Tu, que és o senhor de tudo, deixa os escravos rugirem querendo. Inutiliza o gesto possuidor das tuas mãos. Sê a árvore que floresce, que frutifica e se dispersa no chão. Deixa os famintos despojarem-te. Nos teus ramos serenos, há florações eternas, e todas as bocas se fartarão. Então, essa é a nossa Cecília Meirelles, nos trazendo essa esperança de que, a partir do nosso gesto, do nosso movimento, da nossa expressão, nós poderemos, vamos dizer, semear o novo, frutificar, né, Maurício? Então, eu gostaria de saber de você, na sua caminhada, como que você está percebendo esse momento planetário em que a Terra convida seus filhos e filhas para essas novas semeaduras. E que semeaduras seriam essas para esse novo tempo? Sim, obrigado, Regina, obrigado aí pelo convite para participar do programa, né? De fato, nós estamos vivendo desde há um ano atrás, né? Em março de 2020 começou um processo dessa pandemia, né? Começou lá atrás com aquele evento lá na China e depois chegou no Brasil em março. Teve uma primeira morte em março e hoje já estamos aí chegando a 280 mil no Brasil, né? Um evento que foi uma pausa para reflexão, né? E um freio de arrumação, vamos dizer assim, no processo da dinâmica que vinha acontecendo, né? Existe gente que diz que nós estamos num divisor de águas, assim, AC e DC, antes do corona, depois do corona, né? É um evento que abrangeu a humanidade inteira, né? Que afetou o funcionamento do mundo inteiro, né? É um evento que pode ser considerado como uma espécie de um ponto de mutação na história, né? Um ponto de mutação em que aquilo que foi antes do corona ficou para trás, né? Agora é um outro momento, uma outra etapa que está sendo anunciada aí, né? Na área econômica, eles chamam isso do grande reset, né? O grande reinício. É como se você apertasse um botão lá e reiniciasse tudo, né? Assim, então ainda não dá tempo da gente um afastamento assim histórico para poder
dimensionar qual que é a importância desse evento, mas certamente ele é um evento assim bastante significativo, né? Talvez o mais significativo, o início de uma nova etapa, né? E é um evento que traz muita dor, muito sofrimento, muitas perdas, né? Perdas de vidas, luto, perdas econômicas, né? E também traz muitas oportunidades. Sim, Maurício, você trouxe, num primeiro momento, essa questão econômica. Então, nós poderíamos entender que esse momento, esse ponto de mutação, seria uma oportunidade justamente da gente revisitar, ressignificar a maneira como o ser humano vem se relacionando com a terra, vem se relacionando com a natureza, porque a gente vê que nesse tempo em que nós ficamos em casa, né, houve um reequilíbrio sistêmico e em muitos ecossistemas manifestaram uma resposta muito rápida, né, quando o ser humano deixou de estar tão presente de uma forma tão, vamos dizer assim, efetiva do ponto de vista de gerar impactos. Então, você acha que essa oportunidade, quando você fala no ressignificação da economia, seria a gente revisitar a nossa forma de produção na agricultura, na indústria, a nossa urbanização? Como é que você vê esse desenho que pode ser, vamos dizer assim, reconstruído? Eu acredito que até tanto os sistemas de produção, né, foram afetados, né, estão sendo afetados, como também os sistemas do consumo, né, da demanda, né? Esse evento mostrou lá no início isso que você disse, as cidades despoluídas, o ar mais limpo, as águas também, os animais frequentando ambientes em que antes eles não iam porque tinham medo das pessoas, né? E esse evento ele serviu para demonstrar também que a nossa espécie não está descolada da natureza. Pelo contrário, um pequeno vírus mostrou que nós estamos praticamente ligados diretamente à natureza, né? O que acontecer com ela vai repercutir sobre nós, né? E, particularmente, eu acho que a relação com os animais me parece que é um ponto importante dessa questão, né? Porque, primeiro, uma das hipóteses para o aparecimento desse vírus foi aquela questão de a destruição dos hábitats de animais silvestres, aí eles são levados para mercados molhados lá na Ásia, na China, para serem vendidos. Ali é um ambiente muito propício para esses vírus transbordarem das espécies animais para a espécie humana e causar essa pandemia, essa doença que está matando tanta gente, né? Além disso, também ambientes como, por exemplo, os frigoríficos, onde os matadouros, né? E também as fazendas industriais que se usam aí largamente para a criação de aves, de suínos, de bovinos, etc., também são ambientes onde o risco desse transbordamento existe. Então, essa mudança na relação com os animais me parece que é um aspecto importante dessa questão toda, né? Assim, tanto em termos de, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos grandes áreas de florestas, como, por exemplo, na Amazônia, que são repositórios de milhares de vírus de milhares de animais silvestres. À medida em que essas florestas vão sendo devastadas, esse equilíbrio vai sendo rompido e o risco desses vírus transbordarem para ambientes urbanos e criarem novas pandemias existe, né? Sim, Maurício, eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, que é justamente esse impacto que a nossa ação sobre a natureza, por exemplo, você trouxe a questão das florestas, né? Nós temos também o bioma cerrado, quer dizer, o Brasil é um país que nós temos 5 biomas, né? Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, e sem falar no litoral, né? São 6, né? Então, quer dizer, do ponto de vista, assim, já que essa pandemia é algo que envolve todo o planeta, isso nos convida a um olhar, aquela máxima de pensar globalmente e agir localmente, né?
Porque a gente vê, por exemplo, que, como guardiões desses biomas, a nossa responsabilidade é planetária, né, Maurício? Exatamente. Hoje em dia está ficando muito claro isso, né? Enquanto todos não estiverem protegidos, né, ninguém vai estar. Não existe essa ilusão, já está sendo dissipada, né? Quer dizer, se vamos supor que os países ricos e que têm uma oportunidade de vacinar a população integralmente, rapidamente, se imunizarem, consigam fazer isso, hoje, nesse mundo globalizado, se os países que não se vacinaram, não se imunizaram, não estiverem também protegidos, rapidamente outras variantes, outras cepas de vírus podem transbordar e migrar, de chegar em outros países e, inclusive, invalidar a eficácia das vacinas que foram desenvolvidas, né? À medida que o vírus vai se transmutando, pode ser que ele se torne menos suscetível à ação dessas vacinas. Então, é, é um mundo globalizado e que talvez o vírus esteja nos ensinando a importância dessa solidariedade, né, e dessa visão da unidade maior da humanidade, para além de todas as diversidades que existem, né? Sim, Maurício, eu também creio nisso, que nós estamos vivendo um momento de aprendizado, né? Nós pautamos a nossa vida em cima de resultados, de consumo, né? Mas, na verdade, quando a gente fala isso, não dá para generalizar, porque nesse momento planetário nós temos muitas humanidades na humanidade. Né? Nós temos pessoas aglomeradas em grandes centros urbanos e, ao mesmo tempo, temos pessoas que vivem ainda em aldeias, vivem ainda em regiões mais remotas. Então, são muitas humanidades dentro da humanidade. Mas, historicamente, a gente tem mostrado, enquanto humanidade, uma capacidade de resiliência. E eu vejo que talvez esse seja o convite mais forte nesse momento. Né? Nós convidamos esse aspecto da nossa resiliência, da nossa ressignificação. Você poderia falar sobre isso? Me parece o seguinte, que essa pandemia está trazendo uma tensão, uma pressão muito grande sobre a nossa espécie, sobre cada um de nós, cada um na sua realidade. Uns mais, outros menos, estão sofrendo com essa pressão toda, né? Nesse momento, me parece que uma das coisas mais importantes para enfrentar esse ponto de mutação, e eu acho que é importante ressaltar também que esse vírus é um sinal de alerta para outras coisas que vêm por aí também, mudanças do clima ou outras pandemias, etc. Então, é um aprendizado não só individual, mas coletivo também, né? E para enfrentar essa pressão toda, uma das coisas mais importantes, que me parece, é o desenvolvimento de atitudes corretas, né? Atitudes que aumentem a sua força, reforcem até imunologicamente o seu organismo, né? Para poder dar conta de, se o vírus te pegar, fazer um dano leve, não ir para um estado crítico, um estado que precisa de UTI nos hospitais, que está tendo todo um problema aí de colapso no sistema de saúde, né? Então, essa questão de fortalecer subjetivamente cada um de nós, né, com algumas atitudes de coragem, de calma, de serenidade, de solidariedade, de generosidade, né? Todo um conjunto de atitudes podem nos fortalecer psicologicamente, subjetivamente e também fisicamente, né? O nosso corpo também reage a esse estado emocional e mental, né? Então, nesse ponto, eu acho que o trabalho voltado para a ecologia interior, ecologia do ser, ecologia transpessoal, pessoal, é uma dimensão da questão ecológica que muitas vezes vinha sendo deixada em segundo plano, assim, ela era tratada mais como uma questão socioambiental, mas esse terceiro aspecto, que é um aspecto mais ligado à subjetividade, acho que nesse momento e daqui para frente vai ser cada vez mais importante também. Porque uma das sequelas que esse vírus tem trazido também
são sequelas de saúde mental, traumas coletivos, depressão, suicídio, todo esse tipo de impacto que ele causou. Sim, sim, Maurício, muito importante essa sua reflexão, porque de fato a gente vinha numa perspectiva extremamente materialista, né? A felicidade vem de você adquirir bens de consumo, de você estar nessa engrenagem, e muitas vezes o potencial humano, o florescimento humano ficou desqualificado diante de uma figura que se anunciava maior, que é esse da aparência do consumo. Então, esse momento, ele está mostrando, está trazendo, melhor dizendo, uma oportunidade fantástica da gente incorporar, da gente integrar, né, o aspecto da nossa subjetividade, da nossa intuição, o raciocínio para o resultado, e seja também para a experiência, né, do deleite de ser e estar no mundo, de pertencer a uma grande família, né, uma grande família dos filhos e filhas da Terra. Isso é um aprendizado muito grande, eu acho, inclusive, nesse sentido, eu tenho visto assim que nós temos tido uma capacidade extraordinária de ressignificar, por exemplo, o fato de ficarmos em casa. Eu ontem assistia um encontro de 5 lideranças femininas indígenas, né, compartilhando de diferentes etnias, trazendo sua cosmovisão, sua visão, sua percepção da realidade e os desafios que estão vivendo, né? Então, assim, eu acho que a gente também está se apropriando da tecnologia de uma outra maneira para esse momento, né, Maurício? Eu acho que nesse sentido ela pode ter um papel muito importante para essa nova cultura regenerativa, né? Você poderia comentar? De fato, assim, muita coisa está sendo aprendida nesse ano, né? Uma das coisas que me parece importante, que está sendo revalorizada, é a importância da ciência, né, também. A ciência como uma portadora de esperança, né? Porque esse ano todo passado aí houve um esforço de colaboração técnica e científica muito grande para poder chegar em pouco tempo à produção de vacinas para imunizar as pessoas, né? É através da ciência também que nós estamos aqui agora conversando nesse programa, cada um na sua casa, né, ligados pelas tecnologias aí da comunicação, pela digitalização que aconteceu aí rapidamente também nesse ano de pandemia, né? Muita gente que antes trabalhava lá fisicamente no seu escritório está hoje em dia trabalhando em casa, né? E isso reduziu o ritmo de funcionamento das cidades também, teve uma série de outras consequências, né? Então, acho que esse aspecto da importância da ciência é importante de valorizar, né? E uma outra questão também que eu acho importante valorizar é o papel dos governos e do Estado, né? Quando começou a pandemia, ficou evidente que sem auxílio emergencial, muita gente não ia ter como se sustentar, estavam perdendo renda, emprego, né? Então, o Estado é que veio socorrer essas pessoas. Foi o Estado também, através do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que também deu o atendimento médico aí necessário, né? Através de organizações também do Estado, a Fiocruz, o Butantan, que muita coisa foi feita para poder acelerar aí uma resposta de vacinas para esse problema, né? Então, esse é um outro aspecto também que me parece importante assim de destacar, né? Além disso, eu acho que a gente pode lembrar também a questão da generosidade, né? O Dr. Sabin, por exemplo, o Dr. Salk, que foram os inventores da vacina sobre a poliomielite. Quando eles fizeram aquilo, eles doaram os seus direitos intelectuais, de propriedade intelectual, os royalties, para. Não quiseram, abriram mão disso, né? Por quê? Porque a motivação para a ação deles naquele momento não era ganhar fama, ganhar dinheiro, não era esse tipo de recompensa. A recompensa deles foi prestar um serviço às crianças, né?
para evitar que elas contraíssem a poliomielite. Então, esse espírito que eles demonstraram naquela época, né, me parece que é muito inspirador também no momento que a gente está vivendo, em que o mundo inteiro está precisando de vacinas, né, e existe um movimento contrário também, quer dizer, de alguns países reterem essas vacinas até em muito maior quantidade do que aquela que é necessária para imunizar suas populações, né? Então, existe todo um movimento de que seja feita uma doação disso para poder chegar à população, ao máximo de pessoas possível, e evitar que essa pandemia assuma outras características aí, com mutações, etc. Parece que, inclusive, a Oxford AstraZeneca, né, ela disse que vai abrir mão dos lucros, né? É a única que manifestou algo nessa direção. E, assim, seguindo essa linha de raciocínio seu, dessa convergência que a ciência está promovendo, né, entre os países, assim, trazendo ao mesmo tempo a relevância da pesquisa, né, o nosso país ele vem carecendo muito de incentivos à pesquisa e à educação também, né? Ontem mesmo eu assisti o Roda Viva, em que o Pedro, que é um epidemiologista, dizia o seguinte: as pessoas estão discutindo abre a escola ou não abre a escola, mas, na verdade, precisava se passar pela reflexão como abrir a escola, como dar condições a essa escola, né, de funcionar com segurança para as crianças, para os professores, para as famílias. Então, eu quero crer que, nesse sentido, a gente está percebendo um movimento muito importante, uma tomada de consciência da cidadania, do ponto de vista dela também protagonizar uma demanda, né, uma demanda ao governo de uma resposta, tanto no que diz respeito à agilidade em relação às vacinas, a um projeto efetivo de governo que integre o Brasil num combate efetivo da pandemia, né? E eu também vejo isso do ponto de vista global, né, Maurício? Porque, assim, você lembra que na Eco 92 foi lançado o protocolo de Kiev, ai, meu Deus, Quioto, o protocolo de Quioto, sim, o protocolo de Quioto, que se desdobrou na Carta da Terra Internacional, depois os ODMs, os ODS, quer dizer, existe um movimento global no intuito de uma gestão planetária, né, que como um pacto ético pela vida, né? Porque isso que você trouxe agora, de alguns grupos serem privilegiados na vacinação em detrimento de outros, é algo muito inadequado para o momento, né? E isso fere um princípio ético fundamental, que é a proteção da vida, independentemente de credo, raça, poder econômico, religião, né? Então, até nisso, nós estamos sendo convidados para repensar e reintegrarmos valores, princípios, né, Maurício? Tá havendo aí uma pressão sobre cada um de nós, né? Como respondemos a esse evento tão crítico que aconteceu, né? Acho que, inclusive, nesse último ano, eu vi manifestações de generosidade e de consciência ecológica, até mesmo de grupos que originalmente não tinham essa perspectiva, né? Muitos empresários, investidores, acionistas, pessoal da área das finanças, né? Banqueiros, né? Vários deles, eu acho que caiu a ficha de que chegaram à conclusão de que a devastação ecológica, além de tudo que ela causa, ela dá prejuízo também, né? Econômico. Então, assim, isso foi uma motivação a mais que levou, eu chamo esses grupos de neoecologistas, né? Eu acho que eles têm um papel importante, porque o capital, a gente querendo ou não, é uma energia, uma força muito poderosa, né? E acho que nós, como espécie, já fizemos coisas bastante extraordinárias. Por exemplo, ao domesticar lá atrás plantas, né, para fazer agricultura, ao domesticar algumas espécies de animais, né, ao também domesticar e controlar as águas para fazer, por exemplo, a geração de energia elétrica,
ao também controlar o átomo e produzir energia atômica. Então, assim, a nossa espécie foi bastante já trabalhadora e criativa em muitas coisas, né? Mas o capital, que é uma invenção da nossa própria espécie, né, ainda não foi ecologizado, vamos dizer assim, ele não foi ainda domesticado para ser colocado a serviço, a força do capital a serviço da humanidade, e não de alguns poucos detentores de ações ou de investimentos financeiros, né? Então, isso é uma tarefa ainda a ser feita. Me parece talvez seja uma das tarefas mais importantes, porque você estaria colocando essa energia toda a serviço da humanidade, não a serviço da destruição, né? E isso tem a ver diretamente com a questão da renúncia ao egoísmo, aquilo que eu mencionei no caso do Sabin, do Dr. Salk, né, com a vacina da polio, né? A renúncia ao egoísmo talvez seja um dos desafios mais importantes que cada um de nós tem diante de si também, quer dizer, atuar não por motivações egóicas, né? Mas atuar por motivações de prestar um serviço mais geral à humanidade e às outras espécies também, né? Sim. Isso que você está trazendo, dessa questão, dessa humanização da humanidade, me remete a uma reflexão de que nós estamos sendo convidados também para ampliar o nosso próprio conceito do que seja humanidade, né? Que a palavra humanidade vem de humus, da terra, né? Então, na verdade, do ponto de vista de uma filiação terrena, de uma identidade terrena, até esse próprio conceito de humanidade está convidando a gente a repensar essa irmandade, né, que nós estamos vendo justamente, como falávamos no início da nossa entrevista, que os animais, né, as florestas, os biomas, né, existe uma interconexão muito profunda. E esse olhar antropocêntrico, quer dizer, centrado no ser humano, nos distanciou muito dessa percepção de pertencimento. Então, eu vejo também, Maurício, que esses gestos, esses valores de generosidade, eles vão se estender não apenas para a nossa própria espécie, né? Mas ele precisa ser uma generosidade ecocêntrica, precisa se ampliar para uma visão maior. Você poderia comentar isso? Olha, de fato, eu acho que tem alguns povos que têm uma convivência mais direta com ambientes naturais e eles vivenciam, por exemplo, o ciclo da água de uma forma muito mais integral, né? Assim, os povos ribeirinhos, os povos indígenas, alguns pescadores também. Então, eles têm uma vivência e sabem lidar, gerenciar com aquele ciclo ali de uma maneira mais vivida mesmo, né? As populações urbanas, né, nós que vivemos em grandes cidades, muitas vezes perdemos esse contato com esse ciclo mais amplo, por exemplo, da água, mas também de outros ciclos da natureza, né? Então, nós nos tornamos, de alguma maneira, alienados em relação a esses ciclos, né? A experiência de um cidadão urbano que nunca saiu de uma grande cidade, muitas vezes é de conhecer aquele trajeto da água que vem ali da torneira dele até o ralo, né? Ou quando ele dá a descarga, aquela água vai embora. Mas ele não sabe de onde que ela veio, para onde que ela vai. Ele está mais ou menos alienado desses processos, né? Às vezes ele também, um cidadão urbano, convive com a questão da água quando ele é pego numa enchente urbana e aí pode até sofrer risco de vida, né? Ou de perdas materiais e tal. Então, acho que reconectar a própria educação, né, a ecoalfabetização, a hidroalfabetização também, né, são aspectos importantes da questão da educação que precisam de ser mais bem valorizados daqui para frente. Eu acredito que tudo isso, no fundo, acho que são questões de mudança de consciência, né? À medida em que as pessoas individualmente transformam sua consciência e também as pessoas coletivamente transformam sua consciência, elas podem transformar também suas atitudes, suas palavras, seus comportamentos, né? A maneira de se relacionar
com o ambiente, tanto o ambiente construído como o ambiente natural também, né? Sim. E acho que tudo isso vai ser muito potencializado daqui para frente com a questão das mudanças do clima, que é uma mega encrenca que a gente vai enfrentar nesse período, vamos dizer assim, terminal da era Cenozoica. Nós estamos no final da era Cenozoica, a era dos mamíferos, né? E numa fase de transição para uma outra situação que ainda não sabemos bem o que vai ser, né? Mas a minha sensação é de que nós estamos numa viagem que está entrando numa fase de turbulência, né? E precisamos de estar preparados para lidar com essas turbulências e sair lá na frente melhorados e com mais segurança. Sim, Maurício, olha, eu quero agradecer muito, nosso tempo já está se esgotando, eu acho que essa sua fala final fecha de uma forma brilhante, realmente, essa realidade nossa, ao mesmo tempo em que nos convoca a todos nós para que a gente reconheça a nossa força como agentes de transformação. Nós não precisamos necessariamente ficar numa postura de perplexidade, né, e nos deixando levar pelos acontecimentos, porque, afinal de contas, do mesmo jeito que a gente espera que as nascentes brotem, que as abelhas façam a parte delas polinizando os campos, também a Terra espera da humanidade que a humanidade faça a sua parte. Afinal de contas, a Terra não perde tempo, né, Maurício, com coisas que não têm a ver. Então, se nós ainda estamos aqui, é para aprendermos a arte de estarmos juntos, né? Como dizia Pierre Weil, a arte de viver em paz, né? E essa arte pressupõe essa relação de reverência e o reconhecimento da sacralidade subjacente a toda manifestação. Maurício, muito obrigada pelo nosso encontro e a você, nosso telespectador, tá bom, eu que agradeço. Até o nosso próximo encontro.